Olá, gente, meu nome é Mariana, da Livraria da Mariana, e nesse vídeo eu vou te ensinar como criar um diário de leituras. Eu comento sobre o diário de leituras no vídeo Caderno de Livros, que tá bem legal aqui no canal, e nesse vídeo eu vou te ensinar como criar, o que você deve fazer e como você deve começar. Eu vou separar esse vídeo em 3 passos de como criar um diário de leituras, e no final do vídeo vai ter 3 dicas extras para você que está começando e para tornar isso um hábito muito bom, muito legal. E fazer um diário de leituras, outra coisa, é bom para criar o hábito da leitura, porque te impulsiona a querer ler mais livros e botar no seu diário. Então também vai te ajudar a criar o hábito de leitura. E só antes de começar a falar o primeiro passo, eu acho legal falar que existem diários de leituras prontos, caso você não queira fazer, né? Caso você queira uma coisa pronta. Só que criar um diário de leituras eu acho muito mais divertido, libertador, porque você não fica presa àquele modelo pronto, você faz do jeito que você quiser. Eu te indicaria ter um diário de leituras que você mesmo fez. Eu já tive um diário de leituras pronto, que eu ganhei de brinde do livro A Maldição do Verdadeiro Amor, só que hoje em dia eu prefiro muito mais ter um diário de leituras feito por mim mesma. Então, para o primeiro passo para criar um diário de leituras, você vai escolher o seu caderno. Bom, esse daqui foi um caderno que eu comprei em Buenos Aires, na livraria Eu Anteneu. E eu adoro cadernos, eu adoro coisas de papelaria. Então, quando eu fiz essa minha viagem, minha primeira viagem internacional, eu queria muito ter uma lembrança, né, daquele lugar. Então, eu comprei esse caderno sem ter pretensão do que eu ia usar. E aí, quando eu terminei meu diário de leituras que eu tinha comprado pronto, eu quis usar esse caderno como um diário de leituras. Então, pra mim faz bastante sentido. A capa é muito bonita, né, da livraria Eu Anteneu. É como se fosse um teatro mesmo, a livraria. É muito, muito bonita. Então, pra mim faz bastante sentido, né, fazer meu diário de leituras com essa capa, com esse caderno. Tem uma memória afetiva muito legal. Mas você não precisa comprar um caderno pronto. Você precisa comprar um caderno com uma capa bonita, uma capa meio pronta, né, por assim dizer. Eu acho muito legal, aliás, você fazer um diário com uma capa que você mesma customize. Acho isso muito legal, botar sempre adesivos, brilho, glitter. Eu acho muito divertido também. Então, você não precisa comprar uma capa bonita pronta. Mas caso você queira, veja qual você acha bonita, claro. Mas eu acho que a principal coisa que você deve levar em conta quando você for comprar um caderno é pelo miolo dele. O que significa miolo? Pelas páginas dele. Então aqui, por exemplo, uma agenda que tem vários números e é um pouco mais pequena assim, não seria o tipo de caderno que eu compraria para fazer um diário de leituras. Caso que teria um número ali, aí eu não acho tão legal. Esse daqui é o caderno do El Ateneu. Ele é todo liso assim, então você pode botar do jeito que você quiser, você não tem que ficar presa em datas. E só tem aqui em cima o símbolo, né, do El Ateneu e escrito. Então, esse daqui eu achei bem legal e eu recomendaria você comprar um caderno desse estilo também. Porque aí você poderia fazer do jeito que você quiser e não ficar muito apegada no estilo de página que o seu caderno tiver. Aqui, por exemplo, eu gosto que seja liso, sem ter data nem coisas do tipo, porque eu posso fazer essa demarcação. Então, por exemplo, aqui, nessa página, aqui o Diário de Pular na Amazônia, que eu li, e tem vídeo aqui no canal falando sobre ele. Eu gosto do diário mesmo, do diário quando o miolo ele é liso, porque você não fica pegado em dia, sabe? Então, se tivesse uma página para um dia específico, acho que eu acharia um pouco estranho, sabe? Então, aqui eu posso fazer a demarcação do jeito que eu quiser. Então, se eu gostei muito do livro e ele ocupou 2 páginas ou 1,5, aí eu posso fazer essa demarcação que também fica muito bonito. Aí por isso que eu gosto. Eu sou um pouco milimétrica, né? Milimetrazinha, mas eu gosto bastante. Se você tá gostando do vídeo, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal, porque sempre vai ter vídeos muito legais falando sobre diário de leitura, técnica de leitura e várias resenhas de literárias muito legais. Então sempre fique ligado aqui no canal. Para o segundo passo, eu acho muito importante você pegar referências. Esse diário de leitura, como eu já tive um pronto, que foi da Maldição do Verdadeiro Amor, que é o 3º livro da trilogia Era Uma Vez o Coração Partido. Vou deixar aqui o link embaixo. Eu fiz baseado nesse diário de leituras, foi um brinde que eu ganhei do livro. Eu fiz baseado, mas eu acho muito importante você pegar referências em outras fontes, como no Pinterest, tem muita coisa legal. Sempre tem modelos prontos assim, caso você goste. E adaptar para o que seja mais compatível para você. Tem umas coisas que talvez você não ache tão importante, outras que você vai gostar. Então eu acho isso muito legal. Por exemplo, no Pinterest,
Pinterest eu já vi várias referências em que você botava 5 estrelas, né? E aí 5 estrelas pro plot, 5 estrelas pro enredo, 5 estrelas pro personagem principal. Eu acho isso um pouco mais chatinho, tipo, eu sei que é legal pra algumas pessoas, mas eu não faria, eu não gosto. Então você vê do jeito que você quiser. Outra coisa também, eu tenho um passaporte de leituras, também vou deixar aqui o link embaixo, e nele tem a data da leitura e o nome do livro. Só que a data da leitura é só um campo, então apenas um dia. E aí eu não leio um livro em um dia, gente. Tem livros que eu demoro um mês, tem livro que eu demoro 2 dias, 4. Aí eu gosto de botar as duas datas, data de início e data de término. Então aqui, por exemplo, o Grande Almanaque da Disney, eu botei o início, eu comecei a ler dia 5/7/2025 e eu terminei de ler dia 7/7/2025. Então eu acho legal você ver o que você gosta mais, o que faz mais sentido pra você. Nesse diário de leituras que eu ganhei de brinde, por exemplo, pedia a edição do livro. E tinha livros que não aparecia edição, por causa que edição é quantas vezes o livro foi reimpresso, né? Assim, tipo, foi desse lote e tal. E tem livros que não aparece isso, sabe? Aí eu ficava assim, ficava um espaço vazio no negócio. Então pra mim isso não faz muito sentido, mas talvez você goste e aí você bota. Aqui eu boto sempre a data, início e término. Eu boto o título, que aí eu faço como se fosse o título do livro mesmo. Isso é bem legal, vou falar disso no terceiro passo. Eu boto autoria. O que é autoria? É os autores do livro. Aqui tem vários autores, por causa que era uma revista em quadrinho, então cada história tinha um autor diferente. Mas a autoria depende do livro, mas normalmente eu boto tanto o escritor quanto o ilustrador. Por exemplo, em Diário de Pilar, quem escreveu a história foi a Flávia Lins e Silva. Mas quem ilustrou a Pilar, o Breno, o Samba, os personagens do livro foi a Joana Pena. Aí eu boto tanto a Flávia Lins e Silva quanto a Joana Pena, por causa que pra mim, poxa, sem as ilustrações, Diário de Pilar não é Diário de Pilar, entende? Então ela faz parte do livro, mas às vezes o ilustrador só fez a ilustração da capa, aí eu não vou botar. Então depende bastante. E aí quando você fez o seu próprio diário de leituras, você tem muito mais liberdade pra ver essas coisas. Por exemplo, no diário de leituras pronto que eu tinha, não daria pra botar todos esses nomes. E aqui dá. Porque você bota do jeito que você quiser. Então eu boto a autoria, a editora. Então tem várias editoras. Aqui foi a Culturama, que é uma editora que eu gosto bastante, de revistas em quadrinhos. A gente tem o gênero. Então eu li um livro de terror, li um livro de romance. Aí eu boto, que eu acho legal botar. Boto a quantidade de páginas. E isso depende também um pouco, porque quando você termina o livro, alguns livros têm a página até o final da história. Mas tem outros que tem coisinhas mais extras, como por exemplo em Diário de Pilar, termina a história no fim, só que tem outras páginas que bota, por exemplo, a biografia das autoras, tem cartas dos personagens, então eu boto o número da página do final e o número da página final mesmo, quando tem todas essas coisinhas. Então eu gosto de fazer isso por causa que fica do meu jeito, sabe? O que eu levo em conta. Aí eu boto minha avaliação de estrelas, né? Então, por exemplo, aqui no Grande Almanaque da Disney eu dei 3,5 estrelas, 3,5. Boto minhas considerações, minhas partes favoritas. Outra coisa também, no meu diário de leituras antigo, não era considerações, era resumo da história. E aí, eu não queria ficar resumindo a história, eu queria falar o que eu achei da história. Então eu boto considerações, partes favoritas, o que eu gostei. E uma coisa que eu acho legal é que, dependendo ou não, eu boto minha citação favorita. Então, se eu gostei bastante daquela história e teve uma citação que me marcou, aí eu boto. Como foi aqui uma revista em quadrinho, não teve nenhuma citação que eu tenha gostado, aí eu não botei. Então, vê como tem muito mais liberdade do que você comprar uma coisa pronta? No meu diário de leituras antigo também aparecia o espaço da citação. E às vezes era uma frase muito grande, eu não conseguia botar, tinha que ficar diminuindo a letra. Ou às vezes eu não tinha citação favorita, e aí eu não botava nada. Isso, fazer um diário de leituras próprio, você mesmo fazendo, te dá muito mais liberdade. É muito mais legal, muito mais gostoso fazer isso. Que você também cria um pouco mais de vínculo com o livro, sabe? Escrevendo o que você gostou, o que você não gostou, pensando, né? Nossa, que nota eu daria para esse livro? Então, eu acho isso muito legal. O terceiro passo para criar um diário de leituras é botar a sua cara. O que significa, Mari, botar a sua cara? Botar a sua personalidade, fazer do seu jeito, sabe? O que você quiser, do seu estilo. Falar do livro, sem ter barreira, sabe? Se você quiser escrever uma redação sobre o livro,
você escreve, sabe? Não ficar muito apegada a esse tipo de coisas. Como assim botar o seu estilo, né? Por exemplo, aqui eu gosto bastante de escrever os títulos dos livros. Como assim escrever os títulos do livro? Aqui, por exemplo, Diário de Pilar na Amazônia. Eu escrevo do jeito que aparece na capa. E aí eu também faço algumas ilustrações, alguns desenhos. Aqui eu fiz com papel manteiga. Eu gosto bastante de botar do meu jeito, né? Coisas que eu realmente goste. Então aqui sublinha entre universos, aí eu gosto de usar várias texturas, sabe? Explorar outras coisas. Eu acho isso muito legal, gente. E você botar sua cara, né? Botar mais seu estilo, fazer do jeito que você quer, torna isso um momento muito mais prazeroso e faz com que você tenha mais conexão com o livro. Porque você para, né, pra ficar escrevendo e aí ficar pensando na história. Então é um momento muito prazeroso, gente, escrever um diário de leituras. É muito divertido também. Porque você escreve o que você acha mais divertido. Eu acho isso muito legal, gente. Acho sim que se você é um leitor, você deveria fazer um diário de leituras. Outro motivo porque eu me perco muito nas minhas leituras, gente. Eu não sei quantos livros eu li no ano. Eu leio e eu não sei, sabe? Eu também não sei quanto demorei no livro. E tendo um diário de leituras, eu não me esqueço. Por exemplo, Sublinhamento de Universos. Eu li em 2 dias. E aí eu não ia lembrar, sabe? Então, é muito legal. Pra você ter mais essa noção de quantos livros você leu. Isso te motiva também a criar o hábito de leitura. Pra, tipo, no final do ano você querer ver, né, os livros que você leu. E querer ficar lendo mais e mais pra conseguir botar no seu diário. É muito divertido, gente. Eu recomendo muito vocês fazerem. E agora, gente, vamos para nossas 3 dicas finais. A primeira dica é o uso que você tiver em casa. Eu sei que normalmente hobby é uma coisa um pouco cara. Só que, gente, fazendo um diário de leituras, você não precisa fazer coisas caras. Você não precisa ter um caderno caro, bonito, nem ter aquelas brush pens, né, super caras. Você pode usar o que você tem em casa. Então, papel de cor, giz de cera. Eu, como mostrei, eu usei papel manteiga também. Então, use sua criatividade e use o que você tem em casa. Não fique apegado com coisas muito caras. Use sua criatividade, que vai ficar muito bonito o seu diário de leitura. A segunda dica é faça do seu jeito. É muito bom pegar referências, ver o que você gosta mais, mas não fique apegado a elas, faça do seu jeito, escreva como você quiser, bote o que você quiser no seu diário de leituras, não fique apegado a coisas concretas assim, faça como você quiser, que vai ficar muito legal e que vai ter sua cara, com certeza. E a terceira dica é aproveite suas leituras. O diário de leituras é exatamente por isso, para você criar mais esse hobby da leitura, você ter suas leituras organizadas. Então aproveite suas leituras, leia muito, escreva o que você acha sobre os livros, escreva pontos positivos, pontos negativos, que você vai gostar bastante. Seu diário de leituras vai ficar muito legal. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like aqui embaixo, se inscreva no canal, comente se você tem alguma dúvida sobre o diário de leitura, se vocês querem que eu faça mais vídeos sobre isso. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição os links dos livros que eu comentei aqui pelo vídeo. É isso, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!